Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Wesley Bandeira e hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito de uma classe de livros da Bíblia conhecida como Pentateuco. Antes de começarmos, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que se encontra em Êxodo, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus queridos, nós estamos iniciando nesse canal uma série de estudos falando a respeito da Bíblia Sagrada, esse livro tão importante para nós cristãos que acreditamos nela e que a vivemos como prática de fé. E a primeira classe de livros que nós encontramos, assim que nós abrimos a Bíblia, são os livros conhecidos também como Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés. Rapidamente, vamos entender melhor quais são as disposições desses livros, os propósitos da criação de cada um deles e o objetivo do autor quando escreveu naquele momento e quais as mensagens que este texto traz para nós. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que Pentateuco é uma palavra formada de duas outras palavras originárias. Penta, que é 5, e teucos, que é rolo ou pergaminho. Então, Pentateuco poderia ser os 5 rolos ou 5 pergaminhos, fazendo, obviamente, referência àqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Como o próprio nome já diz, e a grande tradição informa, Moisés é o grande responsável pela criação desses textos. São conhecidos como os 5 livros de Moisés. Essa verdade ou essa afirmação que eu acabei de trazer para vocês, ela no mundo teológico não é unânime. Ou seja, há muitas pessoas que questionam se de fato o Pentateuco foi escrita por Moisés. Por quê? Porque ali tem algumas passagens que torna-se até impossível dizer que Moisés estava presente naquelas escritas. Por exemplo, na criação do universo, quando quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, não dá para saber que Moisés estava ali. Ou, por exemplo, em Deuteronômios, no capítulo 34, que narra a morte de Moisés, é impossível que Moisés tenha escrito a sua própria morte, né? A não ser que ele tivesse tido uma revelação. Então, algumas passagens do Pentateuco colocam dúvidas se de fato Moisés é o grande autor desses livros. Porém, se esses livros não foram escritos por Moisés, a grande tradição acredita que tenha sido Moisés e até mesmo o próprio Jesus, em uma das suas passagens, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 26, vai creditar a Moisés a criação e a responsabilidade pelo livro do Pentateuco. Então, se o próprio Jesus acreditou e confirmou essa veracidade, eu acredito que não há motivo para nós duvidarmos de que o Pentateuco tenha sido responsabilidade direta de Moisés. Bem, e quando foi que o Pentateuco foi escrito?
Os estudiosos acreditam que o Pentateuco foi escrito logo no finalzinho dos 40 anos que o povo judeu passou no deserto. Se os irmãos lembrarem bem como está a disposição da Bíblia, da criação da Bíblia, né? Deus cria todas as coisas em Gênesis capítulo 1. E no Gênesis capítulo 11, capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para um lugar onde Deus havia mostrado. Depois dos patriarcas, nós temos uma grande fome que aconteceu naquelas terras, na terra de Canaã, e o povo é levado por Deus até o Egito. Os irmãos conhecem muito bem a história ali de José, que se torna o segundo maioral ali da casa de Faraó. Mas depois da morte de José, o povo judeu que começa a crescer dentro daquele período, eles foram duramente escravizados. E isso vai fazer com que a promessa da terra prometida fica cada vez mais distante. Depois de 400 anos, e aqui eu estou apenas resumindo rapidamente a história para vocês entenderem um pouquinho como nós chegamos em Moisés. Depois de 400 anos, Deus chama Moisés para liderar o povo para, de novo, tentar conquistar a terra prometida, Canaã, e 400 anos de escravidão ficam para trás. Em devido à desobediência do povo, eles não saíram direto do Egito e foram conquistar a terra prometida. Ficaram 40 anos andando no deserto, e aquelas pessoas pagaram um grande preço por ficar murmurando contra Deus e contra a sua palavra. Bem, os estudiosos acreditam que é nesse finalzinho dos 40 anos, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, que Moisés tem a responsabilidade de criar e de mostrar o Pentateuco. E o maior objetivo desses livros era mostrar que aquele povo não estava sozinho, que eles não eram descendentes de escravos, e sim filhos da promessa. Uma promessa que Deus havia dado para Abraão e uma promessa que ainda perdurava até naqueles dias, ok? A história é bem conhecida, mas é importante a gente ter essa noção e essa clareza de que durante muito tempo a palavra de Moisés era a única verdade que eles conheciam. A única forma de comunicar, de encontrar com Deus ou ter um diálogo com Deus era através da palavra que Moisés dava, né? Então Moisés fazia muito bem essa intermediação, ok? Se houver alguma dúvida durante essas aulas, o meu e-mail vai ficar aí embaixo e eu estou apto a receber ajuda, críticas para a gente melhorar esse canal, beleza? Então, quando a gente olha para esses 5 livros que são muito diferentes um do outro, a gente vai encontrar cerca de 4 tipos de escritas. A primeira escrita é aquela escrita que a gente dá um sentido mais cósmico para elas. Por exemplo, quando a gente vê em Gênesis capítulo 1 a criação do universo, aquele é um evento cósmico, né? Um evento de ampla magnitude. Quando nós olhamos, por exemplo, para o dilúvio também é um evento de ampla magnitude, onde toda a terra foi destruída, só sobrando a família de Noé, né? Isso também está lá em Gênesis. Só que não é somente de eventos cósmicos que é formado o Pentateuco. Nós encontramos também ali no Pentateuco algumas passagens que são históricas. Por exemplo, quando Israel tem contato com outras culturas, e essas culturas e esses contatos eles são verificáveis através da arqueologia, isso é um elemento muito forte da história, certo? Então, me admira muito a habilidade desse autor que consegue juntar vários tipos de estilos, estilos cósmicos e também estilos históricos. Mas não para por aí. Nós encontramos também no Pentateuco algumas passagens de âmbito pessoal. Por exemplo, quando Noé, em Gênesis capítulo 9, ele se embriaga, está narrando ali, né, que
os filhos dele tiveram atitudes diferentes em relação ao comportamento do pai. Ou, por exemplo, quando Abraão tem uma visão no capítulo 15 de Gênesis, é uma particularidade do patriarca que não se repetiu em outro lugar, ok? Então é interessante quando a gente vai estudar a Bíblia que a gente vê essas diferenças, né? Eventos cósmicos, eventos históricos, eventos pessoais. E existem um quarto tipo de escrito que não se compara nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, que são os escritos morais, as palavras de oração, as dicas de comportamento, principalmente ali em Levítico, né? São escritos morais que Deus dá para Moisés, ok? Vamos então, espero que essa primeira parte tenha ficado clara para vocês, de que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, com grande responsabilidade de Moisés, por isso que Moisés é o grande patriarca e o grande símbolo do judaísmo até hoje, né? Vocês sabem que os judeus ainda estão aguardando a volta do Messias ou a vinda do Messias, e então Moisés é uma figura central nesse ponto. Agora vamos para a questão que eu considero aqui um pouquinho mais polêmica, né? Quando a gente olha para o Pentateuco, a gente não está vendo ali uma descrição científica das coisas. Quando nós encontramos em Gênesis 1 a criação do universo, ali Moisés não está fazendo uma descrição científica. Por quê? Porque a ciência é uma ferramenta moderna criada no final do século XVIII e no início do século XIX, que tem características próprias. As ferramentas de interpretação da ciência, ela é criadas recentemente. E quando nós olhamos para a Bíblia, que é um livro antigo, que é um livro que fala de Deus e de religião, a forma de se expressar eram outras, que se diferem daquelas que nós conhecemos como ciência. Então, é praticamente impossível você tentar colocar ciência de um lado e tentar colocar religião do outro. Não vai haver diálogo. Por quê? Porque são duas formas diferentes de se enxergar o mundo. Não que uma esteja certa e outra esteja errada, e sim são linguagens diferentes, ok? Então, quando a gente olha para a criação do universo e para tudo aquilo, a gente não tem que ter um olhar científico, e sim um olhar de que o propósito do Pentateuco estava se cumprindo ali. Mas eu pergunto para você, você sabe qual é o propósito do Pentateuco? Você já se perguntou por que aqueles livros estão ali? Qual é o propósito da Bíblia? Bem, eu já adianto aqui que o propósito do Pentateuco é falar sobre relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento de Deus para com os homens. Então, quando nós encontramos Adão e Eva no Jardim do Éden, é uma relação de contato de Deus e os homens. Quando Eva e Adão caem e pecam, o que acontece? Um rompimento desse relacionamento e depois novas tentativas de Deus se aproximar com os homens através dos profetas, através dos patriarcas e futuramente através de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que a Bíblia é um livro de relacionamento, a Bíblia não é um livro científico. Seria a mesma coisa de você pegar um livro como Pai Rico, Pai Pobre e tentar encontrar ali como é que uma criança é gerada. Ali, o propósito daquele livro não é falar sobre a geração, a gestação de uma mãe, é sim falar de relacionamento dos pais com os filhos com relação ao dinheiro. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Pentateuco, nós temos que ter isso em mente, que o propósito do Pentateuco é falar do relacionamento de Deus com o homem que foi quebrado, ok? É apenas um adendo, porque muita gente, principalmente cristãos, jovens, adolescentes, quando vem um professor falando sobre o Big Bang ou falando sobre a criação do universo, eles entram em crise. Falam assim, porque eu aprendi diferente na escola dominical e agora que o professor está apresentando outra coisa, será que eu estou certo em seguir as ideias desse professor? Pode estudar
tranquilamente, porque Deus não vai ficar bravo com você não, porque são propostas diferentes, ok? Enfim, então, falei aqui já, só apenas para nos situar, sobre a criação, o propósito dos livros do Pentateuco. Falamos aqui também sobre elementos científicos e essa polêmica que sempre existe, né? Não é de hoje. E duas coisas que vocês precisam guardar. Que os dois grandes personagens do Pentateuco é Moisés e Abraão, tá? Moisés por receber as tábuas da lei e Abraão por receber a promessa que os judeus acreditam e confiam até os dias de hoje. Tranquilo? Diante disso, então, a gente pode entender que Gênesis é um livro que fala do início da criação de todas as coisas, né? Êxodo é um livro que fala da saída do povo do Egito até a terra Canaã. Levítico é um livro que vai falar sobre as ordens que Deus dá aos cantores e aos levitas, beleza? Números, o próprio nome já diz, é um livro mais técnico. Números vai falar ali sobre... É como se fosse o contador da época, né? Sobre a medida, o tamanho das coisas e como as coisas deveriam ser feitas para agradar a Deus. E Deuteronômios são aquelas últimas palavras que Deus dá ao... Deuteronômios é as últimas palavras que Moisés dá ao povo antes de morrer, beleza? Então, diante disso, eu espero que essa parte da Bíblia tenha ficado clara sobre o que é o Pentateuco e a importância que esses livros têm para nós hoje, porque eles vão fazer aqui um pano de fundo, um mapa para nós compreendermos as outras passagens bíblicas que virão. Tudo isso por hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.